Olá, povos e poves do Brasil. Bem, gente, eu estava aqui pensando, não é, que hoje, daqui a um pouco, vai haver um debate, né, entre os candidatos aí à presidência do Brasil, né, o segundo turno, que será dia 30, né, o primeiro debate acontece logo mais na Rede Bandeirantes. E aí eu fiquei aqui pensando, né, assim, o que será que esse pessoal vai se perguntar, né? Perguntar um para o outro. E aí fiquei pensando que, sei lá, a curiosidade, né? De repente, vai que Lula resolve perguntar algumas coisas assim pro Bolsonaro, que possa de repente confrontar algumas ideias, né? Defendidas por ele, né? Algumas coisas que talvez possa de repente soar como incoerência, né? Mudanças de discurso, coisa do tipo. E aí eu fiquei imaginando assim, de repente, né? Pode ser que coincida, né? Eu penso, né, que talvez, né, Lula possa perguntar algumas coisas para ele desse tipo, mas é só uma confabulação, é só questão de hipóteses, sei lá. Aí eu fiquei pensando assim, algumas questões, né? Por exemplo, né? Eu acredito que ele poderia ou poderá, né? Na verdade, de repente, perguntar para ele alguma coisa sobre o Nordeste, né? Do tipo assim, Bolsonaro, desde muito antes de pensar em ser candidato a presidente da República, né? Você sempre tratou o Nordeste de forma desprezível, né? Os nordestinos com adjetivações pejorativas do tipo Paraíba, né? Cabeça chata, pau de arara, né? Sempre se chamou de analfabetos, burros, né? Com título de eleitor na mão, e diploma de burro no bolso, né? No entanto, agora, né, há 15 dias do segundo turno da eleição, né, você grava um pedido de desculpa, né, genérico, né, e tão autêntico quanto uma nota de R$ 3. Né? Se fosse o inverso, se você tivesse no lugar dos nordestinos, o que você diria, né? Como você responderia a uma pessoa que durante toda a vida lhe tratou com desdenho, com desprezo, de forma pejorativa, lhe menosprezando, lhe inferiorizando ou tentando inferiorizar, e agora faz um pedido de desculpa genérico dessa forma? Que resposta você daria a essa pessoa? E que resposta você espera dos nordestinos no dia 30 de outubro? De repente, não sei, não é? Lula poderia, quem sabe, sei lá, de repente ele vai perguntar para ele sobre campanha de vacinação no Brasil, né? Dizer assim, mais ou menos, olha, Bolsonaro, cinicamente você nega qualquer influência sobre a situação da vacinação no Brasil. Ou seja, um país que sempre foi referência mundial de vacinação, de adesão da população à vacinação. O Brasil sempre foi referência, extinguiu doenças, né, como poliomielite, sarampo, etc., porque sempre foi referência, né, em campanha de vacinação. E do colo para cá, né, o SUS é o mesmo, né, a Anvisa é a mesma, o Butantan é o mesmo, a Fiocruz é o mesmo, não é? Os cientistas são o mesmo e a população é a mesma. A única coisa que mudou desse período para cá foi o presidente, né? Que o que está agora não é o mesmo dessas outras épocas, não é? O presidente que, aliás, comemorou quando um voluntário, né, dos testes de vacina
morreu, não é? Disse que tinha feito um gol, estava 1-0 para ele, não é? Disse que não compraria a vacina, que disse que era a vacina do Dória, que ele procurasse outro para comprar, que ele não ia comprar, e que não se responsabilizaria se as pessoas que tomassem a vacina virassem jacaré. No entanto, né, agora você diz que não teve nenhuma influência sobre essa situação, né, da vergonha mundial que o Brasil está passando agora, do governo ter que estar fazendo campanha novamente para tentar sensibilizar a população a se vacinar, não é? Você vai assumir a sua responsabilidade por isso ou vai continuar agindo como sempre fez, de forma cínica, como um negacionista quanto mais? De repente, poderia também, não sei, perguntar, não sei se vai, né, sobre o caso, né, Paranhos versus Arruda, né, caso do assassinato do tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, né, porque quase 700 mil pessoas morreram, né, isso considerando só os números oficiais, né, no auge da pandemia de Covid-19 no Brasil. Enquanto isso, né, o presidente da República imitava pessoas morrendo, né, ria, né, pedia para tocar sanfona, dizia que a dor dos brasileiros, o comportamento, o medo das pessoas era mimimi e que não era coveiro, né? No entanto, ao saber que o assassino de Marcelo Arruda é eleitor dele, né, o convidou, né, convidou os familiares de Marcelo Arruda para ser recebido lá no Planalto, na sua residência oficial, não é? Enviou emissários lá para conversar com os familiares da vítima, mas não fez isso com ninguém das vítimas, né, de Covid-19, nem quando foi um aliado seu, né, como o caso do senador Major Olímpio, né, e nem também fez um caso de tantas outras vítimas, né, da violência, tanto da violência comum quanto da violência policial, como o caso do Genivaldo dos Santos, né, morto por policiais federais. Pelo contrário, decretou sigilo. A pergunta é: você acredita, você entende que esse deve ser o comportamento de um presidente da República que representa todos os brasileiros, indistintamente de etnia, classe social, naturalidade ou coisas do tipo? Não é? Você, Bolsonaro, gosta muito de falar que o Brasil, quase 90% da população brasileira é cristã, não é? Que é um povo só, que nós somos um povo só, não tem essa questão de preto, branco, índio, não é? Homo, hétero. No entanto, você já disse que a disputa eleitoral não é uma disputa entre esquerda e direita, mas sim entre o bem e o mal. E que o bem é você, os que estão do seu lado. E se refere, você e os seus eleitores, normalmente se referem aos que se opõem a você, ao seu projeto, como bandidos, apoiadores de ladrão, né? Inclusive incluindo aí padres e o próprio Papa, que no entendimento dos seus apoiadores, ou de alguns deles, são pilantras, pedófilos, vagabundos, né? E hoje a esquerda, o candidato da esquerda, tem o apoio de pessoas como ex-juiz do Supremo Tribunal Federal, não é? Apoio de ex-presidentes da República, de ex-candidatos à presidência da República. Você diria para essas pessoas e para todos os outros cristãos que não são os que lhe apoiam, que os que apoiam esse candidato, você faria isso agora, durante o debate, falando no olho das pessoas que estão acompanhando, que são todos pilantras?
vagabundos, pessoas do mal, do lado de Satanás, e que só os que votaram em você são do lado do bem, os 50, quase 58 milhões que votaram no candidato da esquerda são todos do mal, são todos do lado de Satanás, vagabundos e outros adjetivos que vocês costumam usar. De repente ele poderia perguntar sobre o caso Covaxin, né, questão lá da vacina, porque apesar das provas, de repente ele perguntaria, né, ou vai perguntar, não sei, apesar das provas documentais e testemunhais, né, você continua negando, né, a compra superfaturada de vacinas, né, que foi comprovado pela CPI da Covid. No entanto, você demitiu os servidores envolvidos e cancelou o processo. Restam duas, ou uma de duas conclusões. Você era o chefe do esquema, não é? E por isso abortou a missão depois das denúncias. Ou não, né? Você interrompeu a compra apenas para prejudicar o povo brasileiro, deixá-los sem essas vacinas e, por perseguição política, demitiu os servidores que não estavam envolvidos em propina, em corrupção. Qual dessas é a verdade, Bolsonaro? Não sei, mas, sei lá, de repente Lula pode perguntar para ele. Eu não sei, só são, digamos assim, conjecturas, são hipóteses, coisas que a gente está assim, com a mente meio desocupada, né? Começa a pensar essas coisas, né? Por exemplo, um tema, né, muito caro ao povo brasileiro, não é? Aos conservadores, não é? Ao presidente que defende a família e a inocência das crianças, não é? Em público, no dia 7 de setembro, diante de milhares de famílias cristãs, patriotas, né? E crianças, obviamente, né? Você puxou um coro, né? De aquela palavra que, em respeito à inocência das crianças, né? E da família brasileira, não vou pronunciar aqui, mas até os postes sabem, não é? Você poderia agora, ao vivo, né, para os nossos famílias, as crianças que estão assistindo, até para o conhecimento delas, para a instrução e educação delas, explicar o que significa aquela palavra, Bolsonaro, e qual a relação dela com o 7 de setembro? Você poderia explicar para as famílias, inclusive as crianças que estão nos acompanhando agora, você que é o presidente que defende a família convencional, os valores cristãos e a inocência de nossas crianças, não é? Um outro tema que, sei lá, pode ser que passe pela cabeça lá do Lula e ele pergunte para ele, não é? É sobre o Estado mínimo, né? Porque durante a campanha, né, você, Bolsonaro, prometeu privatizar tudo, se possível até o ar que os brasileiros respiram, não é? Você sempre foi contra o que chama de Estado máximo ou establishment, né? E, portanto, iria privatizar. Mas, durante a pandemia, foi o seu governo, foi o Estado que comprou respiradores, que construiu hospitais de campanha, que contratou milhares de trabalhadores, de servidores da saúde. Foi o Estado, né, que subvencionou empresas para manter empregos públicos, empregos privados. Foi também esse Estado, no seu governo, que criou auxílios, né, para mais de 40 milhões de pessoas que o presidente da Caixa à época chamou de invisíveis, né, que o governo não sabia que existia, né, até porque você já tinha dito que não tinha fome no Brasil, que isso era mentira, não é? E foi o governo também que criou auxílio, inclusive para quem tem renda, como caminhoneiros, taxistas, não é? E demitiu vários presidentes da Petrobras para baixar artificialmente, ou seja, para intervir na Petrobras e baixar artificialmente
é o preço da gasolina, não é? A pergunta é, quando você foi mais demagogo? Quando falou que era contra o Estado máximo, contra as subvenções do Estado, os programas assistenciais e a intervenção do Estado na economia para controlar o mercado, para controlar os preços, ou agora que você está fazendo tudo isso apenas para tentar induzir algumas pessoas a votarem em você, não é? E a liberdade de expressão também é um tema muito caro ao povo brasileiro, muito defendido, né, por Bolsonaro e seus eleitores, seus seguidores, não é? Principalmente a liberdade de expressão nas redes sociais, a liberdade de expressão irrestrita, não é? Inclusive, você, Bolsonaro, protege, né, um fugitivo da justiça por conta desses crimes, né, em nome dessa defesa da liberdade de expressão. O que chama a atenção, no entanto, é que durante a campanha eleitoral, diversas vezes a sua coordenação tem recorrido à justiça eleitoral para tirar do ar partes do programa eleitoral da concorrência, não é? Mas quando o caso é contra as potocas que vocês espalham, você diz que é ativismo jurídico, que é ditadura do judiciário, não é? A pergunta é que tipo de liberdade de expressão realmente você defende? Para todos ou só para quem concorda com você? Só para quem defende as suas ideias? Ou você resolveu aderir ao ativismo do judiciário? Porque você tem recorrido frequentemente ao judiciário por conta de opiniões, de reportagens, de mensagens, enfim, postadas em que as pessoas estão expressando o seu pensamento. Coincidentemente, né, é o pensamento contrário ou crítico, né, ao seu. Né? Também, né, você, né, fala sobre a questão do armamentismo. Não é? No começo, você dizia que o porte de arma era para o homem do campo, para se defender dos terroristas do MST. Posteriormente, a narrativa mudou. Passou a ser para o cidadão mesmo da cidade, por uma questão de segurança pública, para evitar assaltos, etc. e tal. Mas, depois, numa outra narrativa, você diz que não, que todo mundo tem que estar armado, a população está armada para defender o Estado democrático de direito, para defender a democracia, porque num país em que as pessoas não estão armadas, é muito fácil dar um golpe. Essa é a narrativa. A pergunta é, você poderia citar algum exemplo de democracia no mundo que é defendida não pelo voto, não pela participação política, não pela organização dos partidos, não pelo estabelecimento das instituições, dos três poderes, né, dos órgãos de controle, de fiscalização, como as polícias, como os ministérios, né, de justiça e etc. e tal, não é? Os órgãos fiscais, mas pela população armada, pelo poder das armas. Você poderia citar qual é o exemplo de democracia que nós temos no mundo que é mantido dessa forma? Ou a democracia que você defende e pretende implantar no Brasil é aquela do Trump, lá dos Estados Unidos, de janeiro de 2021. É essa a democracia que você defende? Né? Você poderia explicar aos eleitores brasileiros o que é integralismo, não é? E qual a relação do dístico Deus, pátria e família com essa ideologia? Você poderia explicar para quem está nos assistindo agora? Não sei, de repente Lula poderia perguntar isso para eles. É só, como eu já falei, são só conjecturas, né? Estava aqui sem muita coisa para fazer, comecei a pensar.
essas bobagens, não é? Mas vai que de repente, não é? Ditaduras de esquerda, isso também é um tema, né, terrível, que a gente tem que ter cuidado, né? As ditaduras de esquerda, esse povo é terrível, né? O principal argumento da campanha, né, da campanha de Bolsonaro desde 2018 é que a gente precisa eleger um presidente com Deus no coração para enterrar de vez o comunismo, a ditadura comunista. Nós estamos à beira de uma ditadura comunista. Esse argumento, coincidentemente ou não, foi utilizado, né, por Getúlio Vargas em 1930, não é? Depois, em 1964, pelos militares que tiraram o Jango do poder. E mais recentemente, pelos que deram o golpe em Dilma Rousseff, a nossa primeira mulher eleita pelo voto direto, né? Ou seja, é algo tão repetitivo, né, que se fosse um disco, né, de vinil já tinha furado, né, essa narrativa que a gente tem que ter um governo forte, a gente tem que ter uma autocracia, a gente tem que ter um governo totalitarista com as armas, né, para poder evitar a ditadura comunista no Brasil. Você poderia citar, Bolsonaro, se não no âmbito nacional, mas pelo menos em âmbito estadual, municipal, quantos governos, quantas ditaduras nós já tivemos no Brasil administradas por governo de esquerda, por governo comunista? Porque de direita, a gente pode citar vários, mas de esquerda. Onde estão esses governos comunistas que tiram a liberdade do povo, que fecham a igreja, que perseguem cristãos? Por que não foram registrados nos livros de história? Por que só registros da direita? Que coisa terrível, né? Cite alguns aí pra gente ficar atualizado. Caso Champinha, não é? Sempre que você, Bolsonaro, não sei, de repente Lula pode ter alguma ideia de perguntar isso para ele, quer defender as suas ideias fascistas, antidemocráticas e anti-humanistas, você recorre ao caso Champinha, né, um jovem periférico, analfabeto ou semi-analfabeto, que assassinou um casal de namorados, né, que foi uma coisa horrenda, e que depois ficou constatado que tem problemas mentais, né, que é uma pessoa mentalmente inválida. Você sempre se refere a esse caso dizendo que, mesmo sendo inconstitucional, um caso como o do Champinha ele deveria apodrecer na cadeia, coisa que não há amparo em nosso ordenamento jurídico, em nossa Constituição, que ninguém fique nem preso perpetuamente, muito menos que apodreça, né, na cadeia. A pergunta é: esse rigor que você defende para o Champinha, você defende também para jovens de classe média alta, escolarizados, que queimam índios ou que queimam índio por brincadeira, por diversão? Ou esse seu rigor é só para quem você considera seu inimigo? É só para um lado? Seria bom entender isso, né? E de repente, não sei lá, Lula poderia perguntar aí sobre o grande problema do Brasil, talvez o maior problema da democracia brasileira, que são, né, as urnas eletrônicas, né? Veja bem, desde 2019, logo após a eleição de 2018, Bolsonaro começou a contar potocas sobre as urnas eletrônicas e levou isso até as últimas consequências, né? Até poucas semanas das eleições, né? No entanto, né, depois do primeiro turno, né, Bolsonaro tem, vamos dizer assim, enfatizado, tem destacado, né, a grande quantidade, né, de aliados seus, né, eleitos através
da urna eletrônica e não questionou a eleição de nenhum desses aliados, nenhum deputado, nenhum senador, nenhum governador eleito através da urna eletrônica. Pelo contrário, tem implorado que as pessoas, que os eleitores compareçam, inclusive aqueles que não têm a obrigação, né, de comparecer, os jovens e os idosos, para votarem, usando o quê? A urna eletrônica. A mesma urna eletrônica que ele sempre questionou a legalidade, que sempre questionou, né, vamos dizer assim, a imparcialidade, não é? A confiabilidade da urna, do sistema de urna eletrônica. A pergunta é, quando, mais uma vez, né, você foi mais demagogo, mais populista, né, mais oportunista? Lá atrás, quando dizia que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, que as urnas eletrônicas são um sistema fraudável, que tinha provas das fraudes, etc. e tal, ou você está sendo mais demagogo, mais hipócrita agora, quando, não é, um mês depois de você fazer todo um show em torno das urnas eletrônicas, né, implorar para que as pessoas compareçam para votar. Bem, gente, povas e povos do Brasil. Eu estava meio desocupado aqui, domingo e tal, eu resolvi gravar essas confabulações aí, mas coisas sem muita importância, né? Isso não tem muito a ver, não. Só para, sei lá, de repente pode ser que ele pode, de repente, fazer alguma dessas perguntas. Mas vamos assistir o debate. 8 horas da noite, na Band. Vamos lá, não é? Até porque eu não, apesar que eu não sou um cidadão de bem, obviamente, né? Porque eu sou militante de esquerda, mas eu não costumo desacatar autoridades, não. O presidente está convocando, está dizendo que é para ir votar, que é para participar, então vamos acompanhar o debate, né? Até mais.